Amigos da Bambuí News, hoje vamos conhecer um dos participantes da construção do Santuário São Sebastião aqui em Bambuí. Trata-se do arquiteto Rolando. A entrevista será conduzida pelo diretor da Rádio Cidade AM, Sr. Jesus Chaves. Acompanhem comigo e conheçam um pouco desta bela história. Muito bem, estamos aqui na casa do seu Nélio Giannichini. E se fala assim, muita gente não sabe quem é, mas é o nosso amigo Mirrez. E do Mirrez e a Juraci, sua esposa. Estamos aqui nessa oportunidade, aproveitando a estada do Rolando aqui em Bambuí. O Rolando vai nos contar um pouco sobre a sua vida, onde nasceu, quem são a sua família, né, esposa, filhos. E depois nós entraremos no assunto do Santuário São Sebastião propriamente dito. Rolando, então me diz aí o seu nome total. Rolando de quê? Rolando Bastiani. Bastiani, o meu nome. Nasci na Itália, né? Bani di Luca. Cidade? Né? Cidade Bani di Luca. Fica próximo a qual uma cidade mais conhecida? Bom, mais conhecida é Firenze. Firenze. Firenze, né? Que aqui chamam de Florença, né? Firenze. Perto, não é longe, não. Perto de Pisa também, mais perto ainda de Pisa, da Torre de Pisa, todo mundo muito conhece. Conhecida mundialmente. Mundialmente conhecida. Seu nome todo? Rolando Bastiani. Bastiani. Seus pais? Meus pais, eu chamava Rodolfo Bastiani, o meu pai. Minha mãe é Lina Fabri Bastiani. O Fabri era de solteira, né? Sim. Tá? Exatamente. Eu vim pelo Brasil no 1953, com 18 anos de idade. Meus pais vieram logo em seguida no 54, no fim do 54. 54. Estabeleceram? Queriam que eu voltasse para a Itália, mas não dava para eu voltar, por conta que se eu voltasse na Itália, ia prestar serviço militar. Eu já tinha passado 6 anos debaixo de bombas, né, na Segunda Guerra Mundial. Não queria não, porque já tinha estourando outra guerra, praticamente, que a Iugoslávia queria tomar Trieste. Então botaram divisões, a Itália, naquela época o presidente era Pella, botou divisões, 16 divisões na fronteira, para não entrarem lá. E eu era o primeiro que ia para lá. Linha de frente? Linha de frente, falei não. De fato, eu saí da Itália dia 30 de abril, dia 29 de abril, saí da minha cidade. Dia 30 chegaram, 30 de março, chegaram os carabineiros lá, porque não tinha me apresentado. Minha mãe falou que já estava no Brasil. Eu estava em Gênova ainda. Embarquei dia 1º de abril de 53. Aí pronto, eu tinha que voltar lá depois dos 28 anos de idade. Ao contrário, eu tinha que prestar serviço militar. Certo. Como de fato o que aconteceu, voltei depois dos 28 anos. Chegando no Brasil, você... Eu morei no Rio de Janeiro 16 meses, enquanto meus pais não vieram. Eu tive em Belo Horizonte para visitar uns amigos que eu tinha lá. E gostei da cidade. A cidade estava em progresso naquela época, né, no 53, 54. Aí gostei. Cidade pacata? Cidade pacata, cidade boa. Né? E falei, minha mãe vai gostar daqui com certeza. Aí, como meus amigos estavam lá, vi que a cidade estava em progresso, aí resolvi fazer gesso lá, onde fiz várias igrejas também,
Eles me conheceram lá, os irmãos, por intermédio da Casa Cor. Casa Cor. Casa Cor. Os irmãos, então, vieram aqui para eu fazer um orçamento, para ver se tinha capacidade de fazer as coisas, como é que era. Mas, voltando um pouquinho, você estudou, você fez arquitetura? Eu estava fazendo arquitetura na época. Na época eu estava no terceiro ano de arquitetura. Quando você veio para Bambuí? Quando eu vim para Bambuí. E por que você especializou nessa área de gesso? Como foi? Não, porque o italiano gosta de mexer com esse negócio de gesso. Eu fiz de Belas Artes na Itália. Ah, sim. Então, quando eu cheguei aqui, eu não mexi com isso logo não. Em Belo Horizonte, que eu conheci esses meus amigos que eram da Itália, estavam trabalhando numa empresa de gesso que chamava Morandi, em Belo Horizonte. Chamava Morandi. O Morandi era o nome do homem, e tinha uma irmã chamada Anitta também. Eu não me lembro o sobrenome, como é que era deles. Eles estavam mexendo com gesso, eles trabalhavam lá com ele. E aí, eu comecei a mexer, falando, não, então vou voltar para Rio de Janeiro, daqui a uns tempos eu volto aqui, já preparam as coisas, o lugar para alugar e tal, que nós vamos montar uma empresa desse de gesso. E, de fato, o rapaz veio comigo a trabalhar. Depois de um ano e meio, 2 anos, ele foi embora para a Itália. Tinha um irmão que morava na Inglaterra, chamou ele para poder ir na Inglaterra com ele. E ficou só eu e meu pai, trabalhando em Belo Horizonte. Muito bem. Morei lá no Prado. Conheço o Prado. Na rua Cuiabá. E aí vim aqui no 60. Então, você teve contato com o irmão Lourenço? Ou com o irmão Lourenço. Com o irmão Lourenço. O irmão Lourenço. Aí te convidou para vir a Bambuí? Para vir a Bambuí para ver que queriam fazer serviço de gesso, recobrir de gesso a capela. Que não passava de um barracão a capela, né? Tipo um barracão e tal, com aquelas vigas, aquele negócio tudo. Então, quando você chegou a Bambuí, o santuário já estava, a parte arquitetônica já estava pronta? Quase. Quase pronta? Quase pronta, né? Ainda estava meio crua, né? Ainda tinha que fazer umas paredes, colocar os arcos lá em cima, aquele arco que estão revestidos, foram feitos de madeira. Não sei quem é que fez, eles estavam fazendo, eu não me lembro o nome, se foi aqui de Bambuí, se foi de fora. Eu sei que foram feitos lá. Tá? E você foi incumbido de fazer a parte de arte exatamente, com gesso. Do gesso. Exatamente, sim. Você sozinho, você trouxe alguém? Não, eu trouxe aqui, primeiramente, 2 funcionários, que eu fiz tudo aqui. Sim. A fundição, fiz as formas aqui, a modelagem, fiz tudo aqui num quartinho que estava lá embaixo, perto da capela, né? Mandei a vir o gesso de lá, e aqui fiz todas as formas. Aí depois que eu fiz as formas, vieram os empregados para poder me ajudar. Só uma curiosidade, Rolando, aquelas artes, aquelas flores, aquilo ali, você fez à mão, você tinha uma forma, qual é o processo? Não, a primeira a gente faz à mão, né? Fiz à mão, e depois tirei a forma, aí multipliquei. Dali? Exatamente. Se fosse tudo à mão, não tinha condições. Mas o importante é a primeira, né? Exatamente. A arte que você... Então a arte toda que tem aqui é sua? Toda que está aqui é minha, e tem outra coisa. A criação sua? É outra coisa. Não tem outro lugar igual. Isso é muito importante. Não tem outro lugar igual. Aqui, inclusive, fiz uma parte aqui da igreja, também fiz diferente. Certo. Fiz diferente. Você recorda quanto tempo você ficou aí nessa...
trabalho aqui no Santuário Eu de São cheguei Sebastião? cheguei no começo do ano dos 62. No começo do ano no fim do ano eu já tinha vindo aqui, mas eu comecei mesmo no começo para o trabalho no começo do 62. Certo. Né? Vim aqui no meado de janeiro de 62. E acabei o serviço da capela no 64. 64. Né? No 64. Que foi o ano de inauguração do Santuário. Exatamente. Acabei no 64, eu estava aqui, inclusive já estava namorando, eu casei na igreja. Né? Casei na capela, lá no Santuário. Lá no Santuário. Exatamente. Talvez você estreou o Santuário, então, acho que fui. É o nome da sua esposa? É Flauzina Oliveira, Flauzina Lopes de Oliveira. É filha do Zico Nicodemo, nosso chamado, amigo Zico né? Nicodemo, né? Exatamente. Muito bem. José Nicodemo de Oliveira. Isso. E você, falando na Flauzina, vocês tiveram filhos? Tivemos um casal. Né? Nome dos filhos? Todos os dois nasceram em Belo Horizonte, antes de nós sair daí. O primeiro é o Giancarlo. Giancarlo Oliveira Bastiani. Hoje ele é engenheiro mecânico, trabalha na empresa Soltrec. E a filha? A filha se chama Alessandra Oliveira Bastiani. Também casada, nasceu em Belo Horizonte também. Reside hoje aonde? Em Belém do Pará. No Belém. No Belém do Pará. Casada, um filho também. Já teve aqui, mas morreu os dois. Quer dizer, o marido e o filho. Faz 2 anos que tiveram aqui. Certo. Muito bem. Rolando, mais uns detalhes lá da construção do santuário. Naquele tempo era o irmão Lourenço. Irmão Lourenço. Que era ele que teve a ideia, que movimentou. Ele que movimentou tudo. Ele movimentou tudo. Apesar que tinha também outros irmãos, mas o mais que se interessava, que era o poderoso, que lutava junto com o povo aí, arrecadando bezerro, junto com meu sogro, inclusive, indo a cavalo no meio da fazenda, lá arrecadando os bezerros para poder lutar, construir o santuário. Inclusive veio até uma peça lá da Itália, na inauguração, me parece, o São Sebastião veio de Roma. Uma relíquia? Uma relíquia, veio de Roma. Isso. Está lá até hoje, né? Sim. É uma beleza. Pois é, o irmão Lourenço, então, foi aquele que batalhou, foi. Né? Se ele não tivesse batalhado, não tinha esse santuário aqui. Ele realmente era uma pessoa dinâmica. Dinâmica. Né? Muito dinâmico. Trabalhador. E então ele movimentou e motivou as pessoas. Motivou, com certeza. Onde é que ele ia, sempre tinha um bezerro, 2. O pessoal acreditava nele. Acreditava sim, porque ele mostrou que poderiam acreditar, que era capaz de fazer, como de fato ele fez e tal. Esse aqui o povo ajudou muito. Sim. A parte ruralista, né? Os fazendeiros doando bezerros e ajudando, né? Exato. Madeiramento também, certamente, acho que ajudou muita muito, madeira, tá, exatamente. Doava. Doava também dentro da cidade, não eram só os fazendeiros, que doava tudo. As famílias. Que doava o cimento, que doava o tijolo, outro não sei o que lá, mas sempre teve a ajuda aqui do povo, né? Com certeza. Muito bem, o Rolando é hoje, daqueles que batalharam, que construíram aquele santuário, há um único vivo. Os 3 principais que eu considero. Primeiro, o irmão Lourenço, que era o professor Netti, né? Depois se tornou o professor Netti, que teve a inspiração e correu atrás. Depois veio você com a parte de gesso. De gesso. Todo o trabalho artístico ali, artesanal e artístico ali
o gesso. E depois, outro grande também personagem foi o padre Agostinho Capucci. Capucci. Ele teve mais ou menos na mesma época que eu tive aí. Inclusive, ele fez bastante quadro, né? Como eu morava em Belo Horizonte e pertencia à sociedade italiana, eu tive lá em Belo Horizonte, como ia todo mês que eu tinha que ir para poder me apresentar na universidade, para poder fazer prova e tal, que os professores me concederam de eu vir para cá e uma vez por mês lá para ficar 8 dias para poder fazer continuar o curso. Continuar o curso. Aí o seguinte... Você se formou em arquitetura em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Muito bem. Agora é o seguinte, então eu fui na sociedade italiana, eu era um dos diretores também da sociedade, peguei o salão de festa que nós tínhamos lá, com o conselheiro, com todos eles, estavam numa reunião que nós tivemos, e nós doamos durante 15 dias para poder fazer a apresentação dos quadros do padre Capucci. Padre Agostinho Capucci. Aí, o que é que acontece? Nós fomos para lá. Ele tinha uma rural aqui nessa época, a congregação tinha uma rural. Enchei uma rural de quadros, 2 vezes, fomos lá, fizemos uma exposição e tive muito sucesso. Vendeu quase todos os quadros. Se não foram todos, pelo menos alguns que eles presentearam para um lado, para o outro. E aí arrecadavam dinheiro também. Esse dinheiro vinha tudo para o santuário, né? Sim. Vinha tudo para o santuário. Ele ajudou muito o padre Capucci, tá? Ele ajudou muito. E foi feito isso aí também, sabe? Outra coisa, ele era tão assim, se exibia muito, era muito, como é que se pode dizer? Era muito introvertido. Introvertido, o irmão Lourenço, que ele foi em Brasília. O irmão Lourenço era extrovertido. Extrovertido. E o padre Agostinho era o contrário, era introvertido. Exato. Aí fui em Brasília, na época do Jango. Vamos lá. E fez a fotografia, pintou a esposa do presidente, do Jânio IV, do Jango lá. Ele fez esse... E ele era muito rápido. Era rápido. Ele pegou muito dinheiro também lá, e tudo revertido para a capela. Para o santuário. Para o santuário. Olha, eu sei que em Bambuí tem alguns quadros dele aí, famílias que na época, né, que tinham condição de adquirir os quadros dele. E eu vou relatar aqui um fato que na época eu tinha aí meus 18, 20 anos, eu tinha aprendido a profissão de barbeiro com um garimpeiro, meu cunhado. E o irmão Lourenço tinha uma Vespa. Tinha uma Vespa. Umas vespinhas, e ele com aquela batina, né, rolava aqui no coisa então ele ia lá no salão me buscar, no salão do garimpeiro, que era ao lado da farmácia da dona Olga, né, Olga Chaves, e eu ia para cortar o cabelo do padre Agostinho Capucci. E chegava lá, ele estava lá em cima, naqueles andames de madeira, né? Lá deitado, lá pintando aquele quadro lá no teto. No centro, né? E quantas vezes eu tive que esperar ele descer nessas casas para que eu pudesse cortar o cabelo do padre Agostinho. E por sinal dava um trabalho, porque ele tinha bastante cabelo. Era cabeludo para danar. Então eu conversava assim com ele, que eu sabia que ele era muito retraído, assim, mas ele conversava comigo, me falava que ele pintava um quadro ali, talvez em 20 minutos, meia hora. Mas ele falava que não podia contar, senão as pessoas não davam valor. Exato. Né? Mas o que dá valor não é o tempo que se gasta, é a arte. É a arte. Mas sabe o que é? Muitas vezes ele era muito minucioso. Sim. Ele pintava à noite, pintou um quadro de um escravo preto velho, né, chamado, né? À luz de vela.
para poder dar a sensibilidade que o quadro merecia. Do quadro merecia, né? De noite. E eu sei que era lá em cima, num salão que tinha lá em cima. Eu conheci o salão lá. Lá em cima. Ele pintava lá, eu com a vela na mão, ajudando ele com a vela, segurando a vela, para ele poder dar... Captar exatamente. A essência do quadro. Exatamente. Ele realmente era uma Ele era um pessoa artista, ele era um artista. Olha, eu costumo dizer que no Bambuí, num raio de 200 quilômetros em volta de Bambuí, não existe nada igual ao tanto de arte que tem ali naquele santuário. Eu daria até mais, viu? Daria até uma mais, distância até maior. Exatamente. Eu deixei por baixo 200 quilômetros, mas acredito que sim. Eu daria mais do que isso aqui. Porque o seguinte, nós temos várias artes em Belo Horizonte, mas o seguinte, não tão definida como foram essa, entende? Tem muita arte, que os pintores que vieram da Itália, que não sei o que lá mais, que fizeram o teto de igreja e tal, não há dúvida nenhuma que tem, mas no interior não tem não. Não tem, realmente. No interior é difícil. É uma coisa fabulosa, o que tem naquele santuário. E tem mais alguma coisa, é uma pena deixar estragar essa pintura, porque não há outra. Então, me parece que já agora providenciaram, não sei se foi o padre que está aí, que providenciou, quem foi, providenciaram o telhado novo, né? Fizeram um telhado em cima do outro telhado. Em cima do outro telhado. Para não mexer para não estragar o teto, né? Mas mesmo assim, houve mesmo as pinturas já foram retocadas, né? Porque deixaram estragar, goteiraram, né? Muita goteira lá, água, então estragou. Inclusive, tem algumas partes que nós tivemos lá, você verificou, né? Tem umas partes bem danificadas. Bem danificadas. Mas você, inclusive, estava comentando sobre uma comissão, né? Que deveria existir, construir. E por coincidência, Orlando, ontem, nós, depois daquela hora que nós estivemos no santuário, à noite, a zeladora me convidou para uma reunião. Então foi realizada uma reunião ao lado lá do santuário. E parece que vamos criar uma comissão para organizar a festa de São Sebastião, que está um pouco desvirtuado atualmente. Não é mais aquela festa que se fazia como era antigamente. E essa comissão está querendo resgatar essa festa, inclusive em função de zelar por aquilo. E eu acredito que futuramente você poderia até nos ajudar, nos orientar, para que a gente recupere aquilo ali e conserve. Esse aqui tem que ser recuperado, primeira coisa. Não é difícil fazer isso. Eu não mexo mais com gesso, mas a ideia eu tenho... Mas você tem um conhecimento eu até dei... que pode passar, pode orientar. Exatamente. Pode cortar um pedaço daquela que está lá, fazer uma forma e repetir e tal. Quem mexe com gesso sabe. Isso. Cortar, sabe como fazer. Exatamente. Eu não tenho tempo suficiente. Se eu soubesse antes, que eu estou aqui quase 30 dias, eu poderia ter recuperado, ter feito um modelo, pelo menos uma forma, para os outros mandar adiante. Mas agora está quase na hora de ir embora, né? Amanhã eu acho que já vou. Mas não é difícil recuperar. Não vão deixar estragar mais. Recupere aquilo que está lá. Ainda está um pouco em tempo ainda de conservar e de recuperar. Tem tempo de recuperar. O seguinte, aquele lá fica eterno. É difícil de estragar. O gesso não estraga, só se chover em cima. É uma pena porque a pintura é feita diretamente no gesso, não é feita em tela, não. É diretamente no gesso. Deu muito trabalho para alisar o gesso direitinho, para a pintura ficar normal. Deixar em condições. Deixar em condições. Levou muito tempo. Agora é o seguinte, ela estufa com chuva, com umidade.
estufa, não há dúvida nenhuma. Então tem que ficar cuidado que não chova lá dentro. Primeira coisa. Segunda coisa, depois tem que retocar. Me parece que já vieram uma vez aqui, eu estive aqui, inclusive visitei lá e conversei com uma pintora que veio de São Paulo, me parece que era até uma japonesa. Isso, né? Realmente. Por aqui acho que não tem, para poder retocar aqui. Não tem. Tem que, poderia ainda, se ela está viva, se ela está trabalhando, ela é bem jovem, eu acredito que sim. Ela esteja viva. Né? Teria que ter chamado de novo, porque pelo contrário a umidade estraga a pintura. É uma pena, porque a pintura daquela não se faz mais não. Né? Não se faz mais. E nem o Rolando também Nem o Rolando não faz vai fazer outra obra daquela, né? Não faz não. Faz não. Não faz não. Mas inclusive a gente, essa comissão que está sendo criada, o pessoal está muito animado, e recuperar inclusive a iluminação ali, que já não é a mesma, já puseram os holofotes. A iluminação era tudo indireta dentro daquelas molduras ao redor do teto. E tinha uma outra, tinha iluminação indireta também na Via Sacra. Sim, embaixo. Embaixo, na Via Sacra. É isso. Né? Que só aquela era suficiente para iluminar a igreja. E que hoje está desativada. Eu não sei, acho que está desativado. Tá o pedaço desativado. que eu vi lá, pelo menos não tem nem fio nem lâmpada mais. Não tem. Né? Rolando, mas você fez algum outro trabalho em outra cidade, mais ou menos nesses termos aqui do santuário, não? Eu fiz, eu acho que no total deve ter sido umas 12 igrejas que eu fiz. Em Belo Horizonte reformei a Boa Viagem, ainda está lá, Sim. Né? O serviço da Boa Viagem. Em outro estilo, mas fiz, tá? A Boa Viagem. Fiz uma outra capela das irmãs, indo pelo Mineiro, perto daquele cemitério da Saudade, lá em Dom Pedro II, no final... Avenida Pedro II. Exatamente. Tem um colégio lá, uma igreja das irmãs, eu fiz aquela também. Fiz um santuário das irmãs do Pio XII, em Cachoeiro do Campo. Cachoeiro do Campo. Cachoeiro do Campo. E a capela também interna, fiz alguma coisinha lá em Belo Horizonte com ela. Fiz uma igreja em Governador Valadares, o serviço, a igreja não, o serviço de gesto na igreja. Governador Valadares. Fiz outra em Ponte Nova, no bairro Palmeira, né? Lá em Ponte Nova, também das irmãs, Carmelitana, me parece que era assim. E fiz várias. Reformei também o Fórum de Belo Horizonte, que da Avenida Afonso Pena, que dá na Rua Goiás, lá. Rua Goiás, parece. Rua Lagoa, um negócio dele, atrás. Goiás. E fiz outras também, por aí. Muito bem. Eu fiz uma outra, como é que chama? Aí, perto, não é longe daqui não. Santa Rita. Santa Rita? Acho que é Santa Rita, Sapucaí? Parece que é. Sul de Minas. E fiz outro serviço naquela cidade que tem a escola de agronomia, me parece. Lavras. Também é onde tinha lá foi o reitor bastante tempo, o nosso conterrâneo Alisson Polinério. Foi reitor muito tempo lá em Lavras. Eu fiz vários serviços aí, fora os apartamentos, né, coisas particulares. Né? Edifício Maleta, Francisco na Rua Espírito Santo, edifício Francisco não me lembro o nome. Mas eu fiz vários. Muito bem, estamos aqui encerrando a nossa entrevista,
que é uma entrevista que vai ficar para os anais da nossa história aqui de Bambuí. E ainda tivemos o prazer aqui de conversar com o Rolando, que foi um dos três, né? Que, como eu disse inicialmente, o irmão Lourenço, o padre Agostinho Capucci e o Rolando aqui com a sua arte no gesso, que está lá, né? E um pouco deteriorada, mas poderá ser recuperada ainda, né? Muito bem, Rolando, eu gostaria de agradecer em nome de todos os bambuenses por essa obra espetacular, maravilhosa que você construiu aqui em Bambuí e que até hoje é admirada por muitos que aqui vêm, né? Então você foi uma dessas pessoas que veio e nos deixou muita coisa e eu gostaria, em nome de todos os bambuenses, te agradecer e te agradecer realmente por tudo que você fez aqui para nós. É bom, o seguinte, eu vou contribuir um grande abraço a todos aqui de Bambuí, inclusive muitos já não conheço mais, já faleceram, outros são mais novos, mas todos eles estavam andando no meu coração, com certeza. E outra coisa, falou em recuperar e tal, o santuário. Eu estou achando que para recuperar o santuário precisa uma independência dele, para poder fazer uma festa, arrecadar dinheiro para isso. Porque se demorar muito, não vai ter recuperação, não. Eu estou achando que tem que ser independente, né? Não pode ele depender de outros. Tem que ser dependente do santuário mesmo para poder recuperar aquele santuário, para poder fazer umas festas bonitas, como era antigamente, não é? Eu acho que é muito importante isso, né? Que parece que não tem mais hoje aquela festa como era antigamente. Não, está muito modificado. Né? Eu acho que deveria voltar como era antigamente, para poder o santuário ter uma manutenção própria. E conservar. Conservação própria. Uma manutenção é conservar. Porque se não tiver manutenção, não se conserva. Muito bem. Não é isso? Eu acredito que sim. Então, um grande abraço a todos. E quando depender alguma coisa de mim, pode me solicitar, que estou pronto para dar uma ajuda. Que eu gosto muito daqui, com certeza. E a gente fica muito satisfeito de você ter o amor aqui por nossa cidade. E você pode ter certeza que, da agora em diante, você terá notícias. E eu tenho umas ideias na cabeça, mas não vou falar agora, porque vamos deixar para o futuro. Eu tenho certeza que eu vou te comunicar e você deverá voltar a Bambuí. Segundo. Sim, espero. Espero com certeza. Ótimo. Né? Devia aqui ver uma capela melhor do que aquela que vi hoje. Isso. Certo? Muito bem. Tá bom. Obrigado a todos vocês. Nós é que agradecemos você por tudo que você fez por Bambuí, agradecendo também a sua esposa, né? Que está aqui ao nosso lado. E então, que Deus te acompanhe na sua viagem de volta, você e toda a sua família. E São Sebastião, né, continue nos protegendo, nos abençoando, né? Isso é importante. E eu tenho certeza que a gente vai se falar novamente. Rolando, muito obrigado a você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá bom.